Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, desta quarta-feira, dia 21 de julho de 2021, 16ª semana do Tempo Comum, cor litúrgica verde e dia de São Lourenço de Brindisi. Daqui em diante tem vários santos importantes no calendário romano, tá? Então amanhã, dia 22, Santa Maria Madalena, 23, Santa Brígida, dia 25, São Cristóvão e São Tiago Maior, dia 26, os pais de Nossa Senhora, Santa Ana e São Joaquim, dia 29, Santa Maria, Santa Marta e Santo Lázaro de Betânia, dia 30, São Pedro Crisólogo e dia 31, Santo Inácio de Loyola. Recordamos que o mês de julho é dedicado ao preciosíssimo sangue de Cristo, né? E mesmo assim, a gente precisa ir meditando sobre isso, né? E para o mês de julho, pela Rede Mundial de Oração do Papa, foi sobre, ou está sendo, desculpa, não acabou ainda julho, né? Está sendo a amizade social. É a viver em comunidade, provavelmente, né? É o pedido do Papa. Não sei se está muito frio aí na região de vocês, mas tá tudo difícil, né? Gás tá caro, a energia elétrica tá cara. Aí andei sabendo que os chuveiros estão caros também. Chuveiro, torneira elétrica, tudo isso aí tá o zóio da cara, né? Comida então nem se fala. Então é rezar para todos aqueles que faltam, né? Falta recursos, falta dignidade, falta um monte de coisa. Mas principalmente falta de vontade, né? Porque infelizmente eu ainda tenho que ouvir algumas situações assim, puxa, tanta gente querendo trabalho, né? E muita gente, e algumas poucas pessoas dispensando, né? Não tô falando bobeira, não. Tem gente que tá dispensando. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque não vale a pena. Não é na situação assim, como vou dizer, nenhuma pessoa católica, não é isso. Mas infelizmente tem gente que não sei. Ela tá achando que tá vivendo um tempo que talvez lá pra frente as coisas mudem. Eu não sei de onde, tá? Então surgiu a oportunidade, pensa se for para ter risco de coronavírus, né? Tem um monte de fatores que também desestimulam a pessoa a aceitar um trabalho. Mas a gente tem que entender que a gente não sabe se tem futuro, de verdade. E, né, o quanto antes, se vai ter pai e mãe, né? Se vai ter lugar que você está morando aí, tem muita gente já morando na rua. E isso é um risco que pode acontecer para todo mundo. Tem gente que tá de boa, de repente não tem um marido, não tem um pai, a mãe, irmão. E às vezes não é nem questão de casa e comida, às vezes é a estrutura mesmo familiar que desmonta inteira, o emocional e psicológico vai afundando, né? Certo? Então fica a dica, né? Tô falando porque infelizmente às vezes a gente ouve umas situações assim que, nossa, meu Deus, né? Ainda existe isso. Gente escolhendo as coisas, né? Mas cada um é sua cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero dizer assim, às vezes a gente ouve uns absurdos por aí, né? Mas ultimamente, falar em absurdos, é questão de redes sociais, né? Eu tive que me descadastrar de seguir um perfil que eu gostava bastante, mas por conta justamente desse quiprocó que deu aí com o Papa, do motus próprio dele, e a pessoa insistindo ser maior e melhor que o Papa. Olha, gente, às vezes eu falo por mim também, eu não sou melhor que ninguém, às vezes eu tô com um troço entalado na garganta, quando vejo já falei, né? E pior que eu não falo, eu xingo mesmo. Eu já chego com um tapão na cara e partindo pra violência. Porque eu tenho um temperamento difícil mesmo, né? Ah, quer ter razão, tal. Infelizmente é do ser humano, né? Mas essas questões relacionadas, mas como é um canal, né? Como diz, né? O canal é católico, tudo. Às vezes a gente tem que pôr um pouco de senso na cabeça de outros irmãos católicos. E, infelizmente, um povo que tem conhecimento da catolicidade, toda a tradição da igreja, está pisando e deixando muito aquém
aí da realidade, ou até do silêncio, né? Eu já falei, mesmo, mesmo com o Concílio Vaticano II, ainda produziram muitos santos, a partir da missa que nós conhecemos, entendeu? São João Paulo II, Madre Teresa de Calcutá, Santa Dulce dos Pobres, Beato Carlo Acutis, todos eles participavam de missa após Concílio Vaticano II. E aí tem as picuinhas, então eu já, assim, eu não perco tempo me gastando, de verdade mesmo. Eu vejo que o perfil é anti-Papa Francisco, tá querendo voltar para umas coisas do antigamente, que tipo, a questão não é só a forma, a questão é como é que a gente está participando da missa, entendeu? Com que disposição. Porque também não adianta participar da missa só porque é domingo, só porque eu tenho que levar minha família, só porque tem que ser do meu jeito, e aí passa por cima de todo mundo, por exemplo, né? Entendeu? Passar por cima, às vezes eu passo também, sabe? Até essa parte. Mas tem gente que exagera um pouco, né? Então, eu não vou citar o nome aqui, mas eu fiquei muito triste com um perfil no Instagram de ainda ficar rebatendo as pessoas que estavam lá falando com caridade. Rebatendo mesmo, né? E daí, tipo assim, tá nervosinho? Que nem hoje eu já não consegui postar nada no meu canal do Instagram. Não o áudio você tá me ouvindo, entendeu? Tá super em cima, assim, não tá atrasado, tudo. Mas eu digo o canal do Instagram. Fiquei meio exasperada de novo com umas coisas, tá? As tampas aí. Fica um diz que me diz que isso dentro de casa, né? E tipo, ficou aquela coisa no ar, mal-estar, né? Só que o que que a gente faz? A gente tenta levar de boa, mas leva assim, mais ou menos, entendeu? Fica quieto, melhor. Porque senão aí todo mundo se chateia, né? Ninguém também tem nada a ver com minhas dores de barriga emocional, não é verdade? Mas a gente também, sabe, tem que impor alguns limites, mas também a gente tem que ver o que fez bobeira, exagerou um pouco na mão, ficar quietinho, né? Então é assim. Se você tem canal católico, porque assim, eu andei reparando que o último áudio teve algumas visualizações. Até eu me preocupo um pouco, eu não quero ter muita visibilidade, entendeu? Mas às vezes eu tenho que falar umas coisas meio duras, porque assim, eu vejo muita coisa que se fala do Papa Francisco que as pessoas não medem as palavras. A gente não tá falando de um homem qualquer, entendeu? Não é porque ele tem cardeais que são contra ele, eu acho engraçado que são cardeais que votaram no Papa, que a gente tem o direito de falar tudo que passa na cabeça, né? Até do Bolsonaro eu vou desistir porque ele veio com uma anteontem aí, dizendo o que mesmo? Ah, porque se eu não tiver o voto impresso, eu nem vou me candidatar para presidente. Eu ficaria até feliz se fosse verdade, mas a gente sabe que não é, entendeu? Ele vai se candidatar. Seria muito bom se ele ficasse em casa mesmo. Ele é o tipo da pessoa que fica quieto, cala a tua boca e fica em casa. Já mamou o que tinha que mamar nas tetas do governo, não é? Então, fica de boas em casa. Para de ser chato. E para de ficar fazendo filho também. Que tá bem chato também. Fica fazendo filho, 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 filho. Aí fica enfiando aquele monte de filharada no governo. Aí, para não dizer que é nepotismo, cada um vira um deputado, um vereador, um isso, um aquilo, aquele outro. Ah, máfia, né? Entendeu? Então, sabe, se for assim, eu nem votei nele, mas é voto direto. Agora, o Papa não é voto direto, é um voto dos cardeais. E se tem cardeal que tá chateado e arrebanhando gente pro mau caminho, desculpa falar, vocês todo mundo vão cair junto. Tem coisa que o Papa faz que eu não gosto? Lógico, claro que tem. Mas isso não me dá o... Já repeti, já falei, não sou a melhor pessoa, mas isso não me dá o direito de chegar e ficar falando um monte de asnice só porque tem um canal. E ainda pior, um canal até bom, né? Só que perde a credibilidade, porque dependendo das críticas, oi.
Eu não sou ninguém. Eu deixo de assistir, deixo de indicar, eu indico de coração, não estou aqui cobrando a pessoa, né? Porque também sou uma pessoa miserável mesmo, certo? Só que certas coisas a gente tem que levar a sério na vida. Não falei pra você de uma pessoa que eu descobri que não tá afim de trabalhar? A pessoa não quer começar a trabalhar e já tá na hora de virar homem, né? Isso que a gente tenta virar homem, virar mulher de Deus e tudo, e a gente descamba porque descobre que tem fragilidades, que até então não sabia que eram fragilidades. Mas pelo menos a pessoa tentou, certo? Agora, não fica tentando o próprio Deus na figura do Papa. Não faça isso. Não faça isso. Não, não, sabe? Não é legal. Porque Deus faz a vontade dele acontecer, mesmo tendo em mãos gente ímpia. Então não sei qual que é o drama de vocês. Eu, na verdade, acho que o Papa fez, ele tem os motivos dele e, como eu falei, eu participo da missa comum, tá? Muito bem, vamos lá. Vamos rezar para São José. Ah, lembrando, né? Eu, mas isso já tem bastante tempo, já tem acho que mais de 2 anos que eu indicava fazer a Quaresma de São Miguel Arcanjo. Hoje em dia, a Quaresma de São Miguel Arcanjo se disseminou bastante aqui nas redes sociais. E essa vez eu não vou indicar. De novo, eu acho que é o segundo ano que eu não indico. Eu vou explicar, se eu não esquecer, eu explico depois da liturgia, tá bom? Então vamos lá. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, ao meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, a primeira leitura desta quarta-feira, Êxodo 16, versículos 1 a 5 e depois do 9 ao 15. Toda a comunidade dos filhos de Israel partiu de Alim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Sinai, no dia 15 do segundo mês da saída do Egito. A comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e a Arão no deserto, dizendo: Quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nós sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxeste a este deserto para matar de fome a toda essa gente? O Senhor disse a Moisés: Eu farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. No sexto dia, quando prepararem o que tiverem trazido, terão o dobro do que recolhem diariamente. Moisés disse a Arão: Dize a toda a comunidade dos filhos de Israel: Apresentai-vos diante do Senhor, pois ele ouviu a vossa murmuração. Enquanto Arão falava a toda a comunidade dos filhos de Israel, voltando os olhos para o deserto, eles viram aparecer na nuvem a glória do Senhor. O Senhor falou então a Moisés, dizendo: Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Diz-lhes, pois, ao anoitecer comereis carne, pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento, e pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: O que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: Isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 77, com o refrão: O Senhor deu o pão do céu como alimento.
E tentaram o Senhor nos corações, exigindo alimento à sua gula. Falavam contra Deus e assim diziam: Pode o Senhor servir a mesa no deserto? O Senhor deu o pão do céu como alimento. Ordenou então as nuvens lá dos céus e as comportas das alturas fez abrir. Fez chover-lhes o maná e alimentou-os e lhes deu para comer o pão do céu. O Senhor deu o pão do céu como alimento. O homem se nutriu do pão dos anjos e mandou-lhes alimento em abundância. Fez soprar o vento leste pelos céus e fez vir por seu poder o vento sul. O Senhor deu o pão do céu como alimento. Fez chover carne para eles como pó, choveram aves como a areia do oceano. Elas caíram sobre os seus acampamentos e pousaram ao redor de suas tendas. O Senhor deu o pão do céu como alimento. O Evangelho de hoje, Mateus 13, versículos de 1 a 9. Naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e lembrando que o evangelho desse domingo, dia 18 de julho, 16º domingo do tempo comum, foi o evangelho, foram as leituras relacionadas ao bom pastor, Marcos 6, versículos 30 a 34, e a primeira leitura, Jeremias 23, de 1 a 6, né? E aí talvez você esteja se perguntando o que o evangelho desta quarta-feira tem a ver com a primeira leitura também desta quarta-feira. Às vezes a gente é chamado para sair do Egito, de alguma escravidão qualquer, em alguma fase, pelo menos a minha interpretação, né? E a gente sai, vai com alegria, cantando, é aberto o mar vermelho, nós passa pé enxuto, pá, caiu lá, temos que atravessar o deserto para chegar na terra prometida. Nossa terra prometida é o céu. Só que nesse percalço, às vezes a nossa vida se torna muito árida. E não dá para mentir que muitas vezes fica difícil. E a gente fica chorando as cebolas e carne do Egito. Ai, mas lá tinha fartura. Levava chicote no lombo, mas tinha fartura. Então acho que é importante a gente estar avaliando algumas situações, porque isso tudo vai redundar no quê? Lá para frente a gente nós sabemos o que acontece, né? Deus se enche, ele fica farto de tantas murmurações. Ainda manda espiões para percorrer Canaã, as terras lá férteis. E o que acontece? Na verdade, é um choque de realidade. Deus dará a vitória sobre homens fortes e tudo para tomar a terra. Mas o que o povo de Israel, os hebreus, achavam? Que já ia ter uma terra deserta só para eles. Um paraíso completo. Mas muitas vezes a gente precisa sair no braço mesmo, com a ajuda de Deus, para tomar posse. E, né, então eu estou contando já o para frente de Êxodo. Lembra de Oséias lá, e depois o Caleb mostraram todas as riquezas. Só que aí o que o povo hebreu já estava indisposto com Moisés e Deus. O que eles fizeram? Só faltou xingar Deus. Ah, agora o senhor quer que a gente lute. Veja, para os olhos humanos é difícil, né? Mas Deus confiava naquele povo, no seu potencial. Ele ia dar arma, tanto é que tiveram que batalhar mesmo. Mas o resultado foi o quê? Rodear 40 anos o deserto, para acabar umas 2 ou 3 gerações dos murmurantes. E não resolveu muito, falar a verdade, né? Até Moisés não chegou à terra prometida porque ele cometeu um erro. Uma falha no entendimento. Não sei se ele estava senil, o que foi. Deus falou, apenas mostre, toque na pedra. Moisés acho que perdeu a paciência, bateu na pedra. Então ele não obedeceu a Deus.
E aí, por conta disso, Deus puniu, falou, você não vai chegar na terra prometida, você não vai ver a terra prometida. Mas mesmo assim, Deus teve compaixão de Moisés, recolheu o corpo, né, segundo a tradição, e acho que foi o primeiro a ter o corpo recolhido. Não, primeiro não, acho que é o segundo. Tem um descendente de Adão, que de tanto que tinha intimidade com Deus, ele foi arrebatado aos céus. Então, no caso, Moisés teve o seu corpo, alma e espírito arrebatado para o céu. Isso segundo, acho que é um dos livros do Novo Testamento. Judas, acho que fala disso. Não fala aqui no Êxodo, né? Mas fala lá no Novo Testamento um detalhe de que São Miguel Arcanjo batalhou para que o demônio não atingisse o corpo de Moisés. Então, essa questão da vocação, independente se é religiosa ou não, a gente precisa, partilho com vocês um, um pensamento, né? Muitas vezes temos um encontro com Jesus, sempre temos um encontro com Jesus, na missa, agora não dá mais o circo de Jericó, mas a gente sempre tem um encontro com Jesus, certo? Tem dias, ou tiveram momentos, que foi mais forte do que outros, mas Jesus não é sentimento, Jesus é perseverança, temos que perseverar nele, para ele e com ele. Então você que está desanimado, eu estou um pouco, mas infelizmente o que me atrapalha eu mesma, né? Eu me atrapalho a mim mesmo, o meu temperamento me atrapalha. Mas é bom, né, a gente também ter consciência para a gente fazer uma caminhada meio trôpega, mas sempre em Jesus, né? Mas se você está um pouco desanimado, né, não é porque eu estou desanimado que você tem que estar desanimado, né? Alguém tem que estar animado nessa vida, né? Cuidado, porque muitas vezes a gente murmura, esquece de agradecer, só que Deus é o Deus do impossível. Ele fornece alimento para nós. E Jesus, nessa parábola de hoje, ele diz que a semente, que é a palavra de Deus, que é o princípio do reino dos céus, né? Que Deus quer passar para a gente como herança, nem é por mérito, é por graça, né? Tá dando de graça, por amor mesmo. Muitas vezes a palavra de Deus não cresce na nossa vida, não desenvolve, não vira a bolota de carvalho, não vira um carvalho efetivamente. Ou então a semente de pinhão não vira uma araucária angustifolia, né? A sementinha de jambo não vira um jambeiro. Uma semente de manga acaba não virando uma mangueira, entendeu? Então, é essas coisas. E é um desperdício, né? Aí eu lembro, aqui para finalizar, porque depois eu vou falar um pouquinho sobre São Miguel Arcanjo, a quaresma lá, por que eu não vou falar, por que eu não vou divulgar. Eu lembro bastante, diz que é atribuído a Rubem Alves, que é um escritor que eu gostava bastante de ler, era da parte de educação, filósofo, teólogo, acho que ele era pastor, cristão, mas evangélico, ou protestante histórico, não sei, mas ele fazia conversas na parte pedagógica, né? Então ele era também literato, escritor também. Diz que um pássaro olhou espantado para a semente de laranja, porque alguém falou para o passarinho que ali tinha o potencial de um grande laranjal, né? Então você pega uma sementinha de laranja, que às vezes você engole sem querer, todo mundo toma suco de laranja ou come uma laranja, né? Quem não gosta? Você olha para a sementinha, entendeu? E pensa nela como se fosse a palavra de Deus. Então cai no espinheiro, cai ali, cai lá, acolá, e a gente parece aquele povo lá do Moisés reclamando. E de tanto que a gente reclama, que tanto que a parte humana atrapalha, que a semente morre, porque o terreno não está propício. Mas é um desperdício, porque aquela sementinha de laranja viraria uma mudinha, viraria uma grande árvore que produziria bastante laranjas, né? Ou então a Maria Preta. Vamos pegar uma coisa mais rústica. Sabe o que é Maria Preta? É um matinho, né? É parente do tomate. Maria Preta, dá para comer. Maria Preta é uma plantinha punk, né? É uma plantinha que ela dá em qualquer lugar.
E ela produz bastante frutinho. É gostoso, assim. Mas é uma planta muito frágil. Qualquer friozinho, excesso de calor já morre, entendeu? Mas produz frutinhos. E a gente tá produzindo fruto, né? Fica essa coisa, né? Fica a reflexão, né? Se você opta por. Sabe, esse negócio de filosofia é bom em certo ponto, em outro ponto eu não acho muito bom, né? E a gente fica pensando demais. Mas é importante a gente fazer uma reflexão um pouco filosófica, até porque a palavra de Deus sempre faz essa questão. Nos exige meditarmos a palavra, mas também aplicar ela em nossa vida e tentar seguir. É difícil, é bastante, mas não é impossível, né? Porque a gente não pode esquecer, não adianta também pensar a palavra de Deus esquecendo Deus de lado, né? Beleza? Bem, aqui termina então toda a reflexão aí da liturgia. Por que eu não vou fazer a divulgação da Quaresma de São Miguel Arcanjo? São duas questões. Bem, a Quaresma de São Miguel Arcanjo, hoje em dia ela é difundida desde a Canção Nova, até porque eu conheci essa Quaresma por uma publicação da editora Canção Nova. Na época foi muito eficiente, tá? Para mim foi ótimo. Por outro lado, todo mundo resolveu fazer. Então tem agora pelo Instituto Recede, da irmã Kelly Patrícia, que eu respeito bastante. A maioria dos padres aqui da internet, né, padres conceituados, inclusive fazem pregações lá na Canção Nova, também fazem a Quaresma de São Miguel Arcanjo, que tem início agora no dia 15 de agosto e vai no dia, deixa eu até ver aqui, no dia de São Miguel dos Arcanjos, né? Na festa dos Arcanjos. São Miguel Arcanjo, São Gabriel, São Rafael. Que é dia 29 de setembro. Tá? Quem iniciou essa quaresma foi o próprio São Francisco de Assis. Mas, o que acontece? Por que eu não vou falar mais a respeito de divulgação da quaresma? A quaresma, inicialmente, iniciada por São Francisco de Assis, isso você pode procurar lá no site franciscanos.org, se não me engano, ela é composta por outras quaresmas, porque São Francisco de Assis era tão austero, tão amante de Senhor Jesus, que ele fazia várias quaresmas no correr do ano, né? Então, acho que o único período que ele não fazia quaresma era no Natal e o começo do ano. Mas tem a quaresma normal, depois do carnaval, né, com a quarta-feira de cinzas, que era, ele chamava de quaresma das quaresmas. Fazia várias quaresmas nesse período, acho que umas duas depois da quaresma maior, que envolve a Páscoa, entrava na quaresma São Miguel Arcanjo. Então eu queria fazer o detalhe. Você que vai fazer a quaresma São Miguel Arcanjo, tenha cuidado, porque ele dá um efeito rebote, tá? Eu, como estava um pouco alucinada da vida, hoje em dia eu já sou alucinada por outras coisas, né? Mas eu acho que eu estava tão desesperado por tanta coisa que aí eu fazia, não me apercebia, mas aconteciam uns efeitos rebote. Pelo menos eu vou contar um testemunho meu. É o único ponto negativo, mas que depois, enfim, só se você se incomodar com isso. Qual que é o efeito rebote? Se você fizer só a quaresma de São Miguel Arcanjo, pode ser que você comece a atrair coisas para sua vida sem querer, que é um autocombate contra forças do mal ou até mesmo contra você mesmo. Tá? Tudo para você desistir da quaresma. Então eu sugiro que, como a gente está em julho, falta um tempinho ainda, acho que faltam algumas semanas para o dia 15 de agosto, você se prepare bastante rezando bastante para Nossa Senhora. Nem que seja uma novena que não seja 9 dias, uma novena, quer ver? Ó, hoje é dia 22. A partir de hoje você começa rezando, sei lá, um conjunto de rosário por dia para você se preparar para a quaresma de São Miguel Arcanjo. Porque era assim que São Francisco de Assis, antes de fazer a quaresma de São Miguel, eles faziam uma novena dedicada a Nossa Senhora. Eu não sei se estou falando para ouvidos moucos, mas se alguém que estiver me ouvindo esse áudio em específico, não é para curtir e compartilhar, mas se você conhece alguém que fez a novena de São Miguel e deu um efeito rebote daqueles assim horríveis, porque assim, gente, pode acontecer de tudo.
tá? Uma vez, ó, quer ver? Ó, um efeito rebote que deu, que não é besteira. Depois daquilo nunca mais aconteceu. Eu estava em pleno período de Quaresma em São Miguel Arcanjo, e na frente da minha casa passa várias linhas de ônibus. Na frente da minha casa, um dia, um desses ônibus de linha foi parado por não sei quantas viaturas da polícia e o pessoal tava armado, gente. Mandou o povo inteiro descer, acho que era um dia de jogo, e eu tinha ido até o portão para ver alguma coisa e não era isso. E quando eu vi o cara armado, né, o policial armado e ainda mandando o povo descer, eu saí correndo, né? Porque eu já tive problema com um tiro, inclusive, aqui, mas não foi desse dia. Foi um outro momento e outros anos atrás que realmente o tiro passou e veio cair aqui no telhado. Teve tiroteio aqui. Graças a Deus não aconteceu nada com a gente. Nem vai acontecer também. Outra vez eu fiz, deu briga em casa, né? Então, em parte eu desisti porque depois eu fui estudar sobre a Quaresma de São Miguel Arcanjo, quem que inicialmente fez, não sei se foi nesses moldes, aí que está o problema, era São Francisco de Assis. E eu tinha observado que uma das novenas, novena não, a Quaresma anterior a São Miguel era dedicado a Nossa Senhora. Então não vai dar certo, não vai dar 40 dias, né? Vai dar menos, mas se você tá a fim de encarar novamente a Quaresma de São Miguel Arcanjo, eu sugiro que você faça alguma devoção específica a um título de Nossa Senhora que você é devoto, fervorosamente, se preparando mesmo, com jejum, porque estamos em período de tempo comum, tá? Então é só uma indicação assim de pessoa que tá te dando assim uma certa prudência. Porque se você teve uma má experiência dentro da Quaresma de São Miguel Arcanjo, infelizmente eu observei que é normal. Porque mexe mesmo, mexe bastante. Ou faz uma devoção a São Padre Pio de Pietrautina, de São Bento, até porque é o mês dele também, de julho, né? Se você é devoto, Santo Antônio também é o terror dos demônios, faz de São José também, né? Mas eu sempre sugiro que seja feito dedicado a Nossa Senhora. Para maiores informações, procure aqui no Google, se não me engano é mesmo no franciscanos.org. Eles têm lá o histórico das quaresmas, de todas as quaresmas que o São Francisco de Assis fazia. Tá? Mas assim, essa informação que eu tô falando da Quaresma de São Miguel Arcanjo, talvez eu fale ainda amanhã e depois eu não vou falar mais. Tá? Eu não vou indicar, eu não vou fazer também esse ano. Já tem acho que uns 2 ou 3 anos que eu não faço mais. O que eu tenho feito e que ainda tem mexido muito, assim, é a consagração a Nossa Senhora pelo método Montfort, que eu vou ter que dar uma parada. É que esse ano eu resolvi engatar um atrás do outro, nossa, foi um pouco violento aí pra mim, né? E mesmo assim eu não posso nem dizer nada, tá ótimo, maravilhoso. Pelo menos eu descobri algumas realidades ao meu respeito que eu preciso melhorar ou preciso renunciar, né? Então, pra mim, a consagração tem validade, certo? E é sempre importante escrever o seu diário espiritual, porque às vezes a gente precisa identificar o que aconteceu. Por que a gente abandonou a consagração, a reconsagração à Nossa Senhora pelo método Montfort? Foi só modinha, porque todo mundo fez, não levou a sério, entendeu? Tem que ver isso. O que causou depois? Na Quaresma de São Miguel Arcanjo, deu efeito rebote? Pior que eu indiquei para uma colega, a menina também deu, nossa, apareceu 1 milhão de coisas no meio do período da Quaresma, entendeu? Então não foi só eu. Então essas coisas é bom você escrever um pouquinho, fazer um diário, fazer memória, né? E seguir adiante. Qualquer coisa, trocar, nunca deixar de rezar, mas trocar uma devoção, alguma coisa do gênero. Fica aí a dica, tá? Se quiser ouvir, beleza. Se não quiser fazer, aí não. Cada um fica a seu critério. Eu não vou ficar falando que tá certo, tá errado, o magistério da igreja. Eu vivo no pontificado de eu falo São Francisco, no Papa Francisco. Um dia ele pode ser santo, ainda vocês quebram a cara ainda, né? É que nem o povo que era contra São João Paulo II. Ele é santo agora, vocês aguentem, né? São João Paulo II tinha grandes inimigos, e às vezes inimigos que ele nem sabia quem era.
Você vai procurar lá saber quantos atentados que esse homem, ele sofreu uma bala e tava um para receber uma facada. Ele só não levou a facada porque descobriu que o tal era um padre, inclusive, tava com faca. Isso foi noticiado tudo, mas na época não tinha internet. Hoje eu soube, hoje em dia eu sei porque eu vi pela internet. Mas na época passou batido, entendeu? E quem eram os inimigos de São João Paulo II, gente? Vai dizer que era só comunista? Lógico que não, né? Então reze pelo Papa Francisco, pare de ser besta. Pare de ficar propagando fake news aí. Fake Pope News, né? Pronto, falei. Gente, desejo a todos uma ótima quarta-feira. Fiquem em paz, na paz de Cristo. Agradeço todas as orações. Obrigada por vocês fazerem a visualização. Não precisa ficar preocupado comigo, porque são coisas que eu preciso resolver, né? Mas eu rezo também por vocês, né? Que me ouvem, que eu não sei quem é, porque desculpa, eu faço questão de nem saber. Eu não quero saber, né? Assim, no sentido de sabe, depois a gente fica chateado com alguma coisa, né? Então, para evitar essas coisas, assim, eu prefiro não saber quem é você, mas se você ainda ouve, saiba que você está nas minhas orações, tá? Não desejo nada de mal para você. Por outro lado, gente que não gosta de mim e tal, não perca seu tempo me ouvindo. Vai procurar o que fazer, entendeu? Não gostou, que nem o perfil lá, poxa, eu gostava bastante. Começou a falar mal do Papa Francisco, eu simplesmente deixei de seguir. Porque não é assim que funciona. Não vou dar ibope pra esse povo, entendeu? Cada um que vai fazer a sua conversão. Não é porque você é de uma linha estritamente tradicionalista que tem que ser xiita. Assim como tem muitos que saem da RCC e tá tudo aí falando bobeira. E ganhando dinheiro em cima ainda das maledicências do Papa. Isso que eu fico mais indignada ainda, né? Ah, vai levantar uma casa, vai ser pedreiro. Não fique aí enchendo as pacovadas da gente. Abraço a todos. Fiquem bem. Sim, tô mal-humorada também. Né? Faz parte. Tô no deserto. Tô lá murmurante lá. Mas vai que eu preciso passar 40 anos no deserto de forma metafórica, parabólica. Parabólica. Uma metáfora, né? Não é parabólica. Né? Cada um tem que passar pelo seu processo. Um abraço a todos. Fiquem na paz de Cristo.